Continuando então, meus queridos irmãos, a nossa série do Sermão do Monte, hoje nós vamos para Mateus capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 25. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, é um texto muito conhecido já para a igreja. Nós já falamos sobre isso em outro evento. Hoje é sobre as preocupações, sobre a ansiedade, sobre tudo aquilo que acaba tirando o foco, tirando a paz da vida dos cristãos. Lembre-se, na semana passada nós falamos sobre os tesouros do céu e os tesouros da terra. Jesus falou o quão mais necessário é para a vida do crente em viver em prol dos tesouros do céu, porque nos tesouros do céu não corrói, não é roubado, não é enferrujado, mas os tesouros dessa terra, quando você dedica somente para as coisas dessa terra, para as riquezas, para a tua vida, para status, para a família, não que essas coisas sejam ruins, mas quando você vive em função disso, é muito grave. E Jesus está falando, tem um tesouro muito maior para você, que é a eternidade, os tesouros lá do céu. Aí ele vai e fala sobre os dois senhores. Por quê? Porque se você acaba vivendo para as coisas desse mundo, se os seus tesouros são as coisas terrenas, ele vai o quê? Se tornar senhor sobre a sua vida. E ele utiliza um deles, que é a riqueza. Se você vive em prol da busca da riqueza, o resultado é o dinheiro virar o seu senhor. E aí, Jesus ele vai falar das preocupações, porque é outro mal que os tesouros dessa terra provocam na vida do crente. Ansiedade, preocupações excessivas quanto à realidade. Por isso, vamos ler lá a partir do versículo 25. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quero orar mais uma vez pela sua vida. Ó Deus, que a tua palavra conduza, Pai, a vida dessas pessoas que aqui estão, a começar de mim. Ó Deus, quantas pessoas sofrem de ansiedade, quantas pessoas sofrem de preocupações excessivas, quantas pessoas, Deus, ainda não sabem administrar o que é tesouro do céu, o que é tesouro da terra, não sabem ainda, Deus, focar no teu reino, Pai. E quando se vê, estão doentes, estão sem paz, estão ansiosos, estão deprimidos, estão cansados, estão tristes. Ajuda, Pai, a tua igreja nesse momento através da tua palavra. Fala conosco, fala ao nosso coração através do teu Espírito, Pai. E conduz a tua igreja num descanso eterno no Senhor. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém.
Amados, os tempos que nós vivemos hoje nunca foi tão corrido e agitado como nos séculos anteriores. Com a evolução da sociedade, das relações entre as pessoas, do capitalismo, do mercado de trabalho, das carreiras profissionais, homens e mulheres da nossa época, já muito cedo, têm assumindo várias responsabilidades para a vida. O que, por um lado, é algo bom da vida, você correr atrás do que você almeja, dos seus planos, crescer na vida, se esforçar, isso é bom, mas por outro lado, pode trazer alguns prejuízos físicos e mentais quando ocorre um desequilíbrio. Quantas vezes você chegou na sua casa, depois de um baita de um dia de trabalho, tomou aquele banho quente que faz relaxar, você deita na sua cama, mas não prega o olho, porque a sua cabeça ainda está turbilhando com várias preocupações que a sua vida está proporcionando. E quando isso ocorre em uma noite, e depois outra noite, e depois outra, aí você começa a ter problemas de personalidade, fica mais estressado, fica mais cansado. Quando vê, tem que fazer um tratamento com um profissional e tomar remédios para diminuir o nível de estresse e de ansiedade. O mundo que vivemos hoje está recheado dessas situações. A OMS enviou esse ano alguns dados referentes ao crescimento da ansiedade no Brasil, e sim, o Brasil se tornou em primeiro lugar o país onde o povo é mais ansioso. Cerca de 23,8% da população brasileira foi diagnosticado com ansiedade. E quando falo que foi diagnosticado, não estou falando aquela pessoa que sem ir no médico, sem nada, aconteceu uma coisa na vida e fala, eu estou ansioso. Não, aquelas pessoas que foram diagnosticadas e estão fazendo tratamento. 23,8% da população brasileira, e gira em torno aí de quase, um pouquinho mais de 40 milhões de pessoas que vivem sobre as mazelas das preocupações excessivas e da ansiedade. Isso piorou muito depois da pandemia. E queridos, apesar de ser um transtorno que deve sim ser acompanhado regularmente por um profissional, a ansiedade ela cresce e ela brota e ela intensifica na vida da pessoa quando, infelizmente, ela acaba perdendo o seu foco, o foco da sua fé. Na passagem que nós lemos nessa manhã, apesar de ter iniciado no versículo 24, quando trouxe o contexto dos dois senhores, nós podemos dizer que o contexto vai mais atrás, lá no versículo 19, onde Cristo ele começa a trabalhar no coração dos seus discípulos acerca das riquezas. É o que a gente falou no domingo passado, dos tesouros da terra e do céu. Quando ele diz para não acumular os tesouros sobre a terra, porque a ferrugem corrói, o ladrão rouba, ele está aconselhando que existem tesouros melhores para depositarmos o nosso foco, depositarmos o descanso da nossa vida. Longe de interpretar essa passagem achando que você não precisa trabalhar, que você não precisa conquistar as suas coisas, porque, bom, já que ter tesouro na terra não é de nada, então eu não vou deixar de fazer isso. Não, pode trabalhar, conquiste as coisas que você tanto almeja, só cuidado, não torne eles algo principal da sua vida, a prioridade da sua vida, porque ele pode te trazer males. E esses males é provavelmente uma vida excessiva de preocupação. Não tem como servir a dois senhores, não tem como servir as riquezas, não tem como servir as demandas dessa terra e também ao nosso Senhor. Por isso eu pergunto, como nós podemos vencer a nossa ansiedade diária, que muitas vezes é proporcionada pela falta de foco e a falta, às vezes, da fé por causa do pecado e nós nos entregarmos ao cuidado de Deus? Como fazer isso? Eu quero nessa manhã te dizer que Cristo ensina, depois de apresentar toda a reflexão sobre tesouros e riquezas, que o maior segredo para acabarmos com as nossas tamanhas preocupações está no quanto o nosso foco está alinhado com o reino de Deus.
Jesus ensina como lidar com as preocupações diárias do crente, a controlar a ansiedade que essa vida proporciona. Por isso eu quero dizer três causas do que uma preocupação excessiva ou a ansiedade propriamente dita pode fazer na sua vida. E ao longo da mensagem eu quero poder trazer soluções do que a gente faz diante dessas causas. E em primeiro lugar, eu quero te dizer, amada igreja, que a ansiedade ela causa cegueira quanto à providência e o cuidado divino. Em primeiro lugar, a ansiedade causa a cegueira quanto à providência e o cuidado de Deus. É o que Jesus começa a dizer a partir do versículo 25. Ele vai do versículo 25 a 26, depois ele vai falar no versículo 28 ao versículo 30. Por quê? Porque ele diz assim, ó: não se preocupe com a sua vida, quanto que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Aí eu fico imaginando Jesus falando isso para os discípulos. E aí ele começa a apontar, né? Ele fala, não, observem as aves do céu. Aí eu imagino Jesus apontando, os discípulos tudo assim, olhando para as aves do céu. Aí ele fala, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai que está no céu as sustenta. Aí ele olha de novo para os discípulos e fala, será que vocês não valem muito mais do que as aves? Amados irmãos, nós vemos que Jesus ele está refletindo sobre as coisas mais básicas na vida do homem. Comer, beber e ter uma roupa. Graças a Deus, em toda a minha vida, eu não tive a preocupação de se eu vou ter algo ou não para comer no dia seguinte. Ou beber, ou ter uma roupa para se vestir. Posso não ter nascido rico, mas essas necessidades básicas nunca me faltaram. Mas Cristo utiliza dessas necessidades para justamente pontuar depois que não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas. Em outras palavras, Jesus está falando o seguinte, não é a vida de vocês e o corpo de vocês muito mais importante para Deus do que o alimento que vocês vão ingerir ou a roupa que vocês vestem? Aí você pergunta, obviamente, para Deus é muito mais importante a minha vida do que a roupa que eu visto. E vocês não acham que para o Senhor não tem essa mesma resposta, óbvia, com tanta convicção? Não só tem como Jesus, ele mostra isso, e também hoje a nós, quando começa a fazer comparações com a natureza. Ele diz, observe as aves dos céus, depois ele fala sobre os celeiros, né? Depois ele sempre fala, o Pai que está no céu está cuidando delas, das aves, das flores, das ervas. E do mesmo modo ele cuida da vida de você. Não é o homem a coroa da criação, não é o homem de toda a criação. Deus viu, fez o homem e a mulher, podem ter se corrompido, podem ter virado as costas para o Senhor, mas no momento da criação, no sétimo dia, quando Deus viu todas as coisas, viu o homem e a mulher, e falou assim, foi bom, foi bom. Do mesmo modo que o Senhor cuida da natureza, do passarinho, sabe o João de Barro que a gente às vezes vê, a pombinha? Ele cuida da minha vida e da sua vida. Deus cuida de cada um que está aqui nessa manhã. Ele sabe de todas as nossas necessidades. E no tempo dele, no que for melhor para nós, ele proverá. Se ele cuida das aves que estão no céu, ele não vai cuidar de mim. Ele não vai cuidar da sua vida. Deus sempre cuidou do seu povo e nós temos prova disso na palavra do Senhor. Quem que precisava ser liberto do Egito e cuidado dia após dia no meio de um deserto escaldante, com o maná caindo toda manhã e com a água vindo de rocha? Quem que precisava? O povo de Deus. E Deus ainda fala lá em Deuteronômio 8:3, depois que os sustentou com maná, nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar que nem só de pão viverá o homem. Esse é o mesmo texto que milhares de anos depois Jesus utiliza quando está enfrentando a tentação de Satanás, que em outras palavras, o que eu preciso é de Deus, nem só de pão eu vivo, mas eu vivo o que vem do Senhor, eu vivo o que vem dele. Ou seja, não são os bens materiais e as necessidades temporárias, não são os tesouros dessa terra, mas o provedor de todas as coisas é o Senhor. Você precisa do Senhor da sua vida. Quem que precisou de várias outras libertações que a gente viu em Juízes, que a gente viu no livro dos Reis, e que teve a sua liberdade? O povo de Deus.
Quem que estava caminhando para o inferno por causa da presença do pecado, da maldade, onde recairia toda a ira de Deus, segundo Romanos. Mas Deus envia o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê e crê na sua obra não morra, mas tenha vida eterna. Quem que precisava? É o povo de Deus. E o Deus providenciou. Esse Deus maravilhoso, o Pai que cuida das aves, que também cuida da minha e da sua vida, providenciou todas essas coisas. Por causa do sacrifício desse Filho unigênito, nós temos paz com Deus. E não somos mais do que seres, não somos mais seres condenados, mas agora a gente pode dizer, nós somos filhos de Deus. O quão importante foi a obra de Jesus na cruz para trazer essa relação conosco, com o Pai. Nós somos salvos por Cristo. E somos salvos por Cristo não por esforços nossos, mas pelo Pai. Foi o Pai que trouxe, foi o Pai que providenciou, o mesmo Pai que cuida das aves do céu, cuida da minha e da sua salvação, e é por isso que Ele se faz homem, habita entre nós e morre em nosso lugar. A ansiedade, meus amados, pode proporcionar uma grande cegueira, pois você acaba querendo ter tanto controle sobre determinadas situações que você deixa de se lembrar que quem está no controle é o Senhor, e Ele sabe o que está fazendo. A ansiedade faz com que esqueçamos da providência diária sobre nossas vidas e o cuidado que Ele tem dos mínimos detalhes. Se Deus cuida da natureza, não cuidaria de nós? Claro que cuidaria. Cuida e sustenta. Mas se você se entrega a umas preocupações excessivas, terá dificuldades de enxergar isso. Por isso que eu pergunto, qual então é a solução? Se eu estou dizendo para você que a ansiedade ela promove uma cegueira, você olha para mim e fala assim, tá, mas o que eu faço? Qual é a solução para o meu problema? Aí eu te digo, creia. Creia que o Senhor não se esqueceu de você. Creia que Ele cuida e te sustenta. Pedro ele fala lá na sua primeira carta, lancem sobre Ele todas as suas ansiedades. E é engraçado porque o mesmo grego usado por Pedro de ansiedade é a mesma palavra que Jesus fala de preocupações. E Pedro está falando, lancem sobre Ele, quem? Jesus, todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Pedro tem que tentar estar reafirmando a todo momento isso para a igreja. É algo simples, algo que todo mundo aqui sabe. Não estou contando nenhuma novidade. Mas quando vem o transtorno, quando vem o problema, quando a gente se desequilibra nas nossas emoções, quando a gente não sabe lidar com a pressão, com aquilo que vem, às vezes a gente deixa de lado e se esquece do simples. A gente se esquece do básico. E eu estou aqui te dizendo, a partir da palavra do Senhor, não se preocupem. Não se preocupe com o que vocês irão comer ou beber, com a roupa que você tem que vestir. Não se preocupe nem com as necessidades básicas que você tem. Porque se o Senhor... Aí lembra de Jesus apontando para o passarinho? Se o Senhor cuida dos passarinhos, cuida das aves, Ele vai cuidar da sua vida. E ao longo do Antigo Testamento, e principalmente do Novo, nós vemos de forma concreta, encarnada, como o Senhor cuida do seu povo. Quanto mais darmos valor para as coisas que nós estão ao nosso redor, quanto mais a gente focar nos problemas, na casa, na saúde, na igreja e tudo aquilo que promove essa ansiedade, mais a gente estará fadado a cair numa situação muito triste. Aí que vem a depressão, aí que vem vários outros transtornos, que daí você precisa de ajuda. Você precisa, não lute a sua ansiedade sozinho, não lute a sua depressão sozinha, não lute, não tenta falar assim, opa, então eu vou tentar lidar com meus problemas sozinho. Não, a igreja ela serve para isso. Por isso que eu não concordo com quem queira viver vida de desigrejado. Não concordo porque é aqui onde várias pessoas cheias de problemas, porque todo mundo aqui tem, todo mundo aqui sofre de alguma coisa, mas aqui nós juntos, nós estamos no poder do Espírito, confiando naquele que morreu por nós, tentar sobreviver, tentar lutar contra os nossos problemas, crendo na promessa que Jesus Cristo vai retornar e nos salvará e nos levará para a eternidade, onde não há mais sofrimento, onde toda lágrima será enxugada. É essa promessa que nós carregamos. Nós precisamos da vida da igreja, nós precisamos estar aqui. É aqui que todos nós aprenderemos a lançar as nossas ansiedades a Jesus Cristo. Cuidado com a ansiedade, ela pode te cegar. Ela pode te cegar naquilo que Deus já está providenciando na sua vida.
naqueles detalhezinhos que você deixa escapar, na comida que entra na sua casa, no cuidado que você tem, no teto onde você mora. Você está tão focado nos problemas que se esquece que Deus não se esqueceu de você, de que Deus está providenciando, de que Deus está cuidando. Você entrou num buraco, e só parece que só vê aquele problema. Às vezes o problema é desse tamanho. Eu só estou fazendo não sei se o teu problema é desse tamanho, eu estou fazendo uma metáfora, né? Talvez ele seja desse tamanho e você enxerga ele desse. E aí, quando você fica ansioso, triste, quando você se descontrola espiritualmente, ele fica desse. E o Senhor está dizendo o seguinte: não importa o tamanho que seja, lancem sobre ele as suas preocupações, porque ele cuida de você. Lembra do passarinho? Jesus apontando? Ele cuida das aves e ele vai cuidar da sua e da minha vida. Em segundo lugar, a ansiedade, além dela causar uma cegueira, ela também causa uma preocupação inútil e desnecessária. Ela causa uma preocupação inútil e desnecessária. E eu vou explicar esse ponto para você. Porque é o que Jesus fala no versículo 27. Ele fala o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Vou repetir. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado, meus queridos, é uma medida, né, muito usada naquela época. Ele dá em torno de 42 centímetros. É ali praticamente do cotovelo até o dedo aqui, né, o maior dedo, dá 42 centímetros. Então, isso é um côvado. E Jesus está falando o seguinte. Ele está falando o quanto você pode acrescentar 42 centímetros no teu futuro. Você consegue? A gente consegue mudar alguma coisa do que está no nosso futuro? A gente não consegue. É isso que Jesus está falando para eles. Vocês não sabem o que vai acontecer daqui 10 segundos e vocês já estão preocupados. A ansiedade, como já foi falado, ele é um ato de se preocupar ou tentar ter o controle para si de algo que ainda não aconteceu, de que está no abstrato, no futuro. Se você escolhe não crer no cuidado do Senhor, se você ainda começa cego, não consegue confiar que o Senhor está no controle da tua situação e sobre o futuro que está sobre a tua vida, você não consegue não sofrer por antecedência. Porque lá uma das causas, ou melhor, uma das consequências, dos sintomas da ansiedade, o que é? É a pessoa, ela antes do que vai acontecer, ela já se desestabiliza, ela se preocupa. É um negócio que vai acontecer talvez ano que vem. E aqui ela já perde a razão da vida. Aqui ela já começa a ficar descontrolada. Algo que está no futuro. E é isso que Jesus está falando, você não consegue mudar, você não consegue ter controle, um côvado, ou seja, 42 centímetros do teu futuro. E por que você está tão preocupado? Se preocupar demais é desnecessário. Isso te fará mal. Se preocupar com algo que ainda está no abstrato, no futuro, é desnecessário. Existem momentos que somente a entrega ao Senhor pode te manter saudável. E até que determinada situação aconteça. Até que determinada preocupação não tome o controle sobre você. Porque se ela toma, de pouco em pouco você vai se deteriorando. Você vai ficando cabisbaixo, você não vê mais motivo para viver, e aí a cama começa a ficar mais confortável porque você não quer sair dela. Aí estar num quarto totalmente escuro é mais agradável, mas ao mesmo tempo também te incomoda. Só que é até onde a ansiedade, as preocupações, a depressão e muitos outros diagnósticos acontecem, fruto de uma preocupação a respeito do futuro e das pressões do presente, pode proporcionar na sua vida. E Jesus está falando, calma! Olhem as aves do céu, como Deus cuida deles, cuida também da sua vida. Você pode mudar um côvado do que está no teu futuro? Você pode mudar 42 centímetros de algo que ainda nem aconteceu? Não, você não consegue. Pois você não tem controle sobre ela. Quando você começa, meus queridos, com as suas noites de sonos, não ter descanso, isso começa a atingir os seus relacionamentos familiares e você vai ficando de mal a pior. Aí você começa a se relacionar mal com os amigos, com a igreja. Aí você atinge um cansaço tão grande que você não aguenta mais levantar. Contudo, ao mesmo tempo que você está acelerado, porque você se sente cansado,
Mas a tua mente não. A tua mente está acelerada. Você está preocupado com... Você está pensando em 1 trilhão de coisas ao mesmo tempo. E Jesus está te convidando a calma. Calma. Não precisa se preocupar tanto. É desnecessário você depositar toda a sua paz no futuro, algo que ainda nem aconteceu. Por um acaso, você vai acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Faça como o apóstolo Paulo, ele aconselhou uma igreja. A igreja de Filipos, lá aos Filipenses 4, de 6 a 7. Ele diz, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo o quê? Tudo aquilo que preocupa a pessoa, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica e ações de graça. O que Paulo está recomendando? Ei, se você está com uma vida totalmente turbilhão, você não consegue paz, você não consegue descanso, você está no ápice de uma ansiedade, no ápice de uma depressão, você não consegue ter paz, você não tem uma noite de descanso, faça conhecida os seus pedidos diante do Senhor. É necessário que você ore, é necessário que você tenha uma vida de igreja, é necessário que você tenha uma vida devocional. Não estou trazendo aqui a cura para a tua ansiedade, mas eu afirmo com toda certeza que o Evangelho te ajuda nesse processo. Eu te ajudo com toda certeza, eu afirmo, Jesus Cristo te ajuda nesse processo. Isso se ele não curar, porque ele tem esse poder. Jesus tem o poder para curar a tua depressão, para curar a tua ansiedade, para curar todas as enfermidades que você tem. Mas é necessário que você deposite diante dele. É necessário que você o busque em oração. É necessário que você tenha uma vida com Jesus. Para que você sinta a paz que excede todo o entendimento na sua vida. Para que você passe os fardos da sua vida sobre a vida dele. Ele mesmo falou, né? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Nesse contexto que Jesus fala, ele fala a respeito da religiosidade, da idolatria do povo, como a idolatria dos fariseus, a religiosidade estava pesando a espiritualidade do povo. Jesus fala assim, calma, se vocês estão se sentindo pesados, se vocês estão com fardos tão grandes, venham a mim. Eu posso aliviar vocês, eu posso mudar a vida de vocês, lancem sobre mim todas as preocupações. É só Jesus que pode fazer isso com a sua vida. Lance sobre ele todas as preocupações. Não deixe um probleminha, que talvez seja desse tamanho, se tornar desse, depois desse, depois desse. E você fica ansioso, e você fica depressivo, você perde a razão de viver. Não vou entrar no mérito das razões do que causa ou não ansiedade, do que causa ou não depressão, porque isso é pessoal. O que para mim pode ser, não ser um motivo para isso, para você pode ser. Mas uma coisa eu afirmo, Jesus cura tudo. Jesus te ajuda em tudo. Jesus, ele está no processo da sua vida, mas é necessário que você saia dessa cegueira, que você desista dessa preocupação desnecessária de um futuro que está no abstrato. E lance sobre ele as suas preocupações, lance sobre ele as situações da sua vida, lance sobre ele o caos da sua família, lance sobre ele os problemas que você tem com a tua saúde, lance sobre ele os desapontamentos que você tem com a sua vida familiar, lance sobre ele o casamento que não está tão bem, lance sobre ele a carreira profissional que você não atinge, lance sobre ele os problemas financeiros que você tem, porque ele já te salvou, ele deu a sua vida em seu lugar. O Evangelho é isso, o Evangelho é aquela boa notícia que é o seguinte, se tudo der errado nessa vida, se eu passar por sufoco nessa vida, eu carrego uma promessa que haverá um dia, em uma eternidade, que não terá isso, que não terá mais sofrimento, que eu estarei no pleno descanso com o nosso Senhor Jesus. É essa a mensagem do Evangelho, ele veio para te salvar, mas é necessário que você entregue plenamente a sua vida a ele e lance sobre ele todas as suas ansiedades. Então, primeiro, a ansiedade ela pode causar uma cegueira quanto à providência de Deus. Em segundo, uma preocupação desnecessária, uma ansiedade descontrolada, ela vai fazer com que você se preocupe com algo que não é tão útil, com algo que está no futuro, e isso é desnecessário para a tua vida. E por último, a ansiedade, ela causa fraqueza na sua fé e perda de orientação. Fraqueza na sua fé e uma perda na sua orientação. Quem aqui de tanto, que atira a primeira pedra, quem de tanto não se preocupar não foi abalado na fé?
de quem talvez passou por uma ansiedade, por uma depressão, por uma tristeza, se preocupou demais com algumas situações catastróficas na vida. E a fé não foi abalada. E a fé não foi questionada. Porque pensa, vamos falar de pessoas normais, nós somos seres normais. A vida está o caos. Quem aqui já não perguntou, poxa, por quê? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Eu sou tão fiel, eu oro a Deus, eu busco a Deus, eu estou na igreja, mas minha vida está um caos, eu estou morrendo de ansiedade, eu estou sofrendo demais, eu estou extremamente preocupado, eu estou depressivo e tal. Por que que isso está acontecendo comigo? Essas coisas podem acontecer. Por isso, você realinhar o teu foco no reino de Deus e não se preocupar excessivamente, porque essa preocupação vai abalar a tua fé. E eu vou dizer o porquê. Da onde que a gente pode tirar isso? A partir do versículo 31 até o versículo 34, quando Jesus vai encerrar o texto, ele fala o seguinte: portanto, não se preocupe dizendo que comeremos ou beberemos, ou com que nos vestiremos, porque, presta atenção nessa palavra, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. É muito interessante essa palavra usada por Jesus, gentil, que ele é uma palavra no grego que ela vem da mesma raiz do hebraico, chamado de pagão. Então, o gentil aqui utilizado por Jesus é a palavra pagão. E o que era o pagão no Antigo Testamento? É aquele povo estrangeiro, é o povo que não adorava o Senhor, era o povo que não fazia parte da aliança de Deus. Então, o que Jesus está falando? Ei, você que se preocupa demais, você que entrega a sua vida às coisas desse mundo, aos tesouros desse mundo, você que só busca isso e só quer isso, calma. Quem vive assim são os pagãos. Quem vive assim são os gentios. Quem vive assim são aqueles que definitivamente não creem que o Senhor pode providenciar todas essas coisas. Aqui vemos que Jesus ele acaba sendo até um pouco mais duro no seu ensinamento. Ele diz, são gentios que procuram isso. Mas não é uma necessidade básica para todo homem. Eu não falei isso no primeiro ponto? Sim. Mas Cristo está dizendo que apenas gentios, pagãos, quem não acredita no Senhor, é que acabam colocando nos seus corações essas coisas e se preocupando absurdamente por elas, como se a vida dela fosse o tesouro da terra. Ela se esquece dos tesouros do céu. Aquele que não entende que o nosso Pai Celestial sabe de tudo o que você precisa e que Ele cuida do seu povo, como sempre cuidou, são chamados de gentios. Ou outras versões, como dizem, os pagãos. Então, meus amados irmãos, permita-me esclarecer uma coisa. Que Jesus diz que se você acaba se entregando totalmente às suas preocupações, a esse estresse excessivo nas demandas dessa terra, a tua fé vai ser enfraquecida. Porque o pagão nada mais é alguém que não tem fé em Deus. E é gradativo. Você não vai desacreditar em Deus de um dia para o outro. A tua fé vai ser abalada. De repente você, por causa do seu estresse, da sua ansiedade, das suas preocupações, você começa a não ter mais vida de oração. De repente você já não vê os irmãos da igreja como aqueles companheiros, como uma família. Aí depois, no fim, vida de igreja para você não importa. E assim vai sendo gradativo. Vai sendo gradativo até que chega o momento em que você se afasta de Deus e vira as costas para o Senhor, resultando em ser pagão. É isso que Jesus está falando, tome cuidado. Tome cuidado com esse estresse excessivo, com essa preocupação excessiva, porque quem se preocupa com isso, quem vive assim, é pagão. É pagão. Por isso, entregue o seu coração ansioso, a sua amargura e a preocupação dessas coisas para Jesus Cristo. Se o seu coração ainda está atrelado às coisas dessa terra, toma cuidado. Pois você pode estar sendo como um pagão correndo atrás dessas coisas. Eclesiastes 1,14. O autor fala, vi todas as obras que fiz debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade. Era correr atrás do tempo. Ô meu irmão, ô minha irmã, talvez você esteja se preocupando demais por algo que é vento, que é uma neblina, que logo aparece e vai embora. Não se preocupe demais com isso. Não estrague a sua saúde. Não estrague a sua vida. Não estrague a sua vida espiritual, a sua vida com Deus, se preocupando com demandas que talvez não seja necessário tanta preocupação. Deus sabe do teu problema.
E Deus sabe do que você precisa e Ele está disposto a te ajudar. Jesus Cristo está disposto a mudar a sua vida, mas é necessário que você entregue a sua vida a Ele e lance a sua vida somente a Ele. Se você não quer ajuda, Ele não vai te ajudar. Como é que é? Quem quer ajuda, né? Ajuda quem quer ajuda. Agora, se você não quer isso, não tem como. A solução para o teu problema, busque em primeiro lugar o reino de Deus e torne prioridade da sua vida. Quando colocamos o nosso Senhor Jesus Cristo como aquele mais essencial para as nossas vidas, tudo fica diferente. Quando colocamos a sua obra na cruz do Calvário em nossos pensamentos, tudo fica diferente. Se o reino de Deus é presente em nós, saberemos que não somos cidadãos desse mundo, mas que estamos aqui temporariamente e logo desfrutaremos de um lugar que não há ansiedade, que não há depressão, que não há preocupação, apenas paz e sossego. Mas isso só foi conquistado por meio de Cristo. É só Cristo que fez isso por você. Até que esse dia chegue, temos uma vida a enfrentar e é necessário que busquemos o reino de Deus para termos forças para lutar essas batalhas. É se voltando para Deus que nós conseguimos lidar com as nossas ansiedades. É as necessidades da paz do Espírito, é a bondade, é o sossego, é aquilo que você e eu precisamos. Por isso, eu digo, para melhorar o seu estado emocional, o seu estado psicológico, você precisa de Cristo. Você precisa do alívio e da paz que Cristo transmite às pessoas. É a cruz do Calvário que te ajudará a lidar com as suas preocupações e os seus problemas. Cuidado, não se entregue à cegueira da ansiedade. Não se preocupe com algo desnecessário, no sentido de se preocupar demais por algo que está no abstrato, algo que está no futuro, porque isso pode tocar a sua fé. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Descanse em Jesus, clame a Jesus, busque a Jesus e você saberá lidar com os teus problemas. É a cruz do Calvário que te mostrará isso. Lembre-se, você já é salvo. Você já é salvo em Cristo Jesus. Então não tem nada nesse mundo que tirará isso de você. Se você entregou a sua vida a Cristo, não terá nada, não há tempestade, nada te separará do amor de Cristo. E é por isso que a igreja anda. É nessa verdade, nessa promessa que nós lutamos as nossas batalhas. Que Deus assim nos abençoe grandemente. Quero fazer mais uma oração pela tua vida. Abaixe sua cabeça.